Pai do Senhor Jesus, oh glória a Deus, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pode ficar bravo, pode ficar revoltado, pode ficar irado, mas eu quero ministrar uma palavra do Senhor para a tua e para a minha vida. Livro de Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo de número 2, verso 21, verso 22 e verso 23, vai dizer: disso me lembrei no meu coração, por isso ainda tenho esperança. Verso 22, que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, e devido à sua misericórdia não somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor. Verso 23 vai dizer que a cada manhã ela se renova, e a cada manhã a tua misericórdia tem nos alcançado. Então louvado seja o nome do Senhor, porque se formos consumidos pela ira do Senhor, e que sobraria da humanidade? Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que sobraria da humanidade? Porque a humanidade tem trocado os altares do Senhor, a humanidade tem derrubado os altares do Senhor, a humanidade tem destruído os jardins do Senhor, a humanidade tem colocado fogo nas rosas de Saron do Senhor. A humanidade tem acabado, tem destruído, tem queimado, tem arrancado, tem totalmente feito ao contrário da ordem dos céus. A humanidade tem destruído os altares, levantando altares para Baal. A humanidade tem destruído os bosques, os jardins, as rosas do Senhor, e tem construído jardins, bosques, altares e jardins de rosas para Baal. Quando o Senhor ele se levanta e diz que é para o homem se santificar, buscar, se revestir, buscar a presença, se arrepender, se converter do mau caminho, deixar o pecado, porque a porta continua estreita, ela não mudou, porque a palavra do Senhor ela continua da mesma maneira que ele lançou para mim e para você, que é a que a gente conhece, ela não mudou, porque larga é a porta da perdição. Então muitas das vezes não queremos ouvir a correção do Senhor. E por que não somos consumidos pela ira do Senhor? Porque no livro de Lamentações, nesses 3 versículos ao qual eu li para mim e para você, o Senhor vai dizer que a misericórdia dele a cada manhã ela se renova sobre nossas vidas, e por isso não somos consumidos pela ira do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia infinita. Porque a cada atitude que o ser humano tem tomado, porque a cada erro ao qual o ser humano tem tomado, e muitas das vezes queremos usar o versículo que se encontra lá no texto de Mateus, que diz: não julgues para não ser julgados, para continuarmos na prática do pecado. Queremos usar alguns versículos sem terminar de ler todo o texto, para querer justificar os nossos erros, os nossos pecados, que estão nos afastando da presença do Senhor. Talvez você, talvez eu, talvez você, que tem sido rebelde com o Senhor, tem rejeitado a correção de Deus. E você já parou de pensar, já parou para pensar, porque a ira do Senhor nos consumiu ainda? Porque a ira do Senhor não nos destruiu ainda? Porque a ira do Senhor não acabou com a humanidade ainda? Porque a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã. Ele tem dado a esperança, ele tem dado a oportunidade para mim e para você se arrepender de nossos pecados, se converter, porque com a palavra do Senhor vai dizer: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, orar, buscar, se arrepender, se converter do mau caminho, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E olhamos para a humanidade, olhamos para a nossa vida, que somos pecadores, somos falhos, somos errantes, sim, mas não podemos admitir, não podemos aceitar que Satanás pinte bode em nossa vida, que Satanás lance seta em nós aqui como homens de Deus, mulheres de Deus. Vamos aceitar que Satanás venha, coloque seta sobre nossas vidas e nós abrace, e essa seta vai nos fazer se afastar da presença do Senhor, praticar pecados que aos olhos do Senhor são abominações, e faz a ira de Deus se levantar contra nossas vidas. E muitas das vezes quando começamos a praticar certas coisas que vem contra a palavra do Senhor, muitas das vezes nós, como ovelhas rebeldes, homens maus,
homens rebeldes que não querem ouvir a verdade que está no livro de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Rejeitamos a verdade e queremos praticar o pecado usando o nome do Senhor. Até quando iremos afastar a presença do Espírito Santo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família? Até quando iremos aceitar Satanás destruindo lares, famílias, pessoas, vidas, almas, acorrentando, aprisionando, oprimindo no vício do álcool, da droga, da prostituição? Até quando iremos aceitar as setas de Satanás? Até quando iremos aceitar como cristãos, iremos aceitar a vontade da carnalidade, da carnalidade mundana em nossas vidas? Até quando iremos optar por estar pecando, fazendo a vontade da carne, do que estar se santificando? E muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem cristão, não crente, porque até o diabo crente é, porque ele crê e sabe que Deus existe. Aqueles que estão na capa, usando a capa e dizendo que são servos, estão se misturando com as coisas mundanas e acabando com a espiritualidade de muitas pessoas, porque as pessoas estão focadas neles, levando eles como exemplo, e vê a cada atitude humana errada e se decepcionam, porque estão focados no homem, não em Cristo Jesus, porque se tivessem em Cristo Jesus, estariam se santificando. E quando muitas das vezes a liderança vem cobrar a santificação, dizer: meu irmão, não vai por esse caminho, vai por esse, a qual o Senhor nos ensina, a qual o Senhor nos ensina, não é o homem, o Senhor nos ensina, a palavra nos ensina. Muitas das vezes querem estar criticando o homem de Deus, a mulher de Deus que está guiando dentro da palavra, porque querem estar pecando, porque querem estar praticando o pecado, porque querem estar fazendo a coisa da carne, a vontade da carne, querem fazer a atitude da carne, querem aborrecer ao Senhor, querem fazer tudo aquilo que o Senhor tem falado, querem fazer ao contrário do que o Senhor tem falado, querem fazer ao contrário do que o Senhor tem ordenado. E muitos vão dizer: ah, santarrão. Não é santarrão. Eu e você, que somos servos do Senhor, temos que ser o sal da terra. Temos que dar exemplos, temos que ter ordem, modéstia, pudor em se vestir, em se falar, nas atitudes, em tudo em nossa vida temos que ser diferente. Não aceite esse evangelho a qual só vê a bondade de Deus. Lembre-se, a ira do Senhor vem aí, e Ele vai vir buscar a igreja dele, e a palavra do Senhor, ela não deixa ninguém enganado. Limpe-se, aquele que é limpo, limpe-se mais. Suje-se, aquele que é sujo, suje-se mais. Breve Jesus vai vir buscar a igreja dele. Pega essas palavras para a tua vida, leva-a para o seu coração, para a sua alma. Se conserte enquanto é tempo. Livro de 2 Crônicas 7:14 vai dizer: se o meu povo que me chama pelo meu nome, se o meu povo que me chama pelo meu nome clamar, orar, buscar, se arrepender, se converter do mau caminho, deixar a avareza do seu coração, deixar a prática da prostituição, deixar a prática de vícios, deixar a prática de falar mal dos outros, deixar a prática de cometer atitudes que desagradam o Espírito Santo, se arrepender, se converter do mau caminho, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus quer sarar a minha terra, Deus quer sarar a sua terra. Em tudo que está sendo ministrado aqui, primeiro serve para a minha vida aqui também. Então eu tenho que olhar assim a maneira que eu vou andar, a maneira que eu vou falar, a maneira que eu vou vestir, a maneira das atitudes. Sim, o bom testemunho ele é aceito em qualquer lugar. Aquele que teme ao Senhor dá credibilidade na voz do Espírito Santo. Lembre-se, tudo que é ministrado nesse vídeo se encontra dentro da palavra do Senhor. Olhe para a tua vida hoje, se arrependa, se converta, porque Jesus quer salvar a tua alma, Jesus quer salvar o teu casamento, Jesus quer salvar os teus filhos, Jesus quer salvar a tua parentela, e Ele quer te usar como instrumento, ministro do Evangelho, ministra do Evangelho do Senhor, pregador, pregadora da palavra de Deus. E enquanto você diz ser servo, fazendo tudo ao contrário do Senhor, Satanás não vai te respeitar. Ele vai meter o pé na porta, vai querer fazer o reboliço e destruir tudo aquilo a qual o Senhor tem construído na tua vida. Vigie, ore, busque, se arrependa, porque Ele quer salvar a tua alma. Deus te abençoe. Ô glória, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.